Fala galera, tudo jóia? Dia lindo, temperatura perfeita para um passeio. Bom, algumas pessoas tinham pedido já, né, no vídeo de antes, tinham pedido para me explicar um pouquinho como é que é o processo aqui para tirar a habilitação, né, de moto. Eu tinha mencionado que eu não tinha habilitação ainda, nem sabia pilotar no Brasil. Então surgiu a ideia aí de fazer um vídeo explicando como que é o processo daqui, né, para tirar a habilitação. Então, quanto custa, as diferenças em relação ao Brasil, né, como é que são as etapas, o quão simples ou complexo é, né, e obviamente, né, o que vai lhe tomar de tempo, né, para fazer isso, quais são os pré-requisitos. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E vamos pro rolê. Tô indo pra academia, então no caminho a gente vai conversar um pouco sobre isso aí, beleza? Vamos lá. Fala galera, vamos conversar um pouquinho aqui hoje, passar um pouco de como é que é o processo para tirar a habilitação de moto, né, aqui. O Canadá é um pouquinho diferente em relação ao Brasil quando o assunto é organização, né, do país e a divisão em relação à separação por leis e tudo mais. O Canadá não possui estados, né, a gente possui províncias. O país é uma monarquia, né? E da mesma forma, cada província é independente em relação a leis, feriados e uma série de coisas, né? Tributação, etc e tal. Então, por exemplo, no Brasil, o processo de habilitação é federal, né? Então, ele é um processo só, que ele é válido para o Brasil inteiro. Aqui, tudo isso é a nível provincial, né? Não quer dizer que a minha habilitação que eu tirei aqui em Ontário, por exemplo, não seria válida em outra província, sei lá, em Quebec ou em British Columbia, né? Não, ela é válida. Principalmente se eu for a passeio, né? Eu posso usar ela numa boa. Mas se eu me mudar de fato para residir em outra província, eu tenho que fazer uma transferência, né? Para que ela seja validada de fato, para que eu resida lá e possa usar ela. Mas sem mais delongas, né? Vamos falar como é que é o processo aqui onde eu moro, né, em Ontário. O processo é dividido basicamente em 3 etapas, né? É um processo que eu considero mais simples que o do Brasil, menos burocrático, absurdamente mais barato também, diga-se de passagem. No Brasil, a gente basicamente é obrigado, né, a ter aulas de legislação, o que eu já acho um absurdo por si só, porque você pagar para alguém lhe ensinar legislação, que é basicamente o que você vai ler naquele livrinho, né? Isso eu acho muito estranho. Então aqui você não tem essa necessidade, né? No Canadá, você pode pegar o livro gratuitamente em qualquer biblioteca ou no site, né, do órgão de trânsito, né, da sua província, ou você pode comprar em uma livraria qualquer, em uma farmácia, o que quer que seja. Mas a ideia é que você compra o livrinho, você não é obrigado a ter nenhum tipo de aula sobre essa parte de legislação, e uma vez que você estuda o livrinho no seu ritmo, na sua casa, da forma que você quiser, você não precisa nem sequer agendar a prova. Você simplesmente vai para o local que é o Drive Test, né, o Drive Center da sua região, da sua cidade, por exemplo, que é o local onde eles aplicam a prova. Você vai fazer o pagamento da taxa, né? Essa prova escrita, no caso, ela hoje está custando um pouco mais que $15, então ela é bem barata mesmo. Você, vamos supor, pegou o livro, leu ali, estudou, sei lá, 2 semanas, o tempo que você levar. Se aparece no Test Center lá, você fala, ó, vou fazer a prova aqui, no caso da habilitação de moto. Esse exame de escrito, né, é para pegar a primeira prova, que é, no caso, é a licença M1, tá? Então você vai sentar de frente para o computador, vai ser uma prova de múltipla escolha, né, questões. Você vai fazer a sua prova na hora, já sai dali com o resultado, aprovado ou não.
e você vai sair com um papel que lhe dá essa sua habilitação M1, tranquilo? Essa M1, ela basicamente é uma permissão para que você possa começar a aprender a pilotar moto, tá? Então com ela você pode começar a aprender a pilotar de fato. A segunda etapa, que seria para poder tirar a habilitação M2, e a M2 já seria a habilitação para você realmente poder pilotar sua moto, né? Novamente, em relação ao Brasil, você não tem obrigatoriedade de fazer aulas, tá? Então se você possui, sei lá, um amigo, um parente qualquer que seja habilitado, que possua uma moto, que possa lhe ensinar, isso já resolve, tá? Você não precisa pagar aula. Tudo que você precisa fazer de fato que é obrigatório é a prova, tá? O exame. E mesmo o exame você só paga $60 aproximadamente, 55, 60, algo assim. Que você vai fazer o exame, se você precisar agendar, você vai fazer lá com os instrutores. Vai ser um exame similar aos que possuem no Brasil. Você vai estar num ambiente que é um estacionamento enorme. Eles vão ter alguns percursos desenhados, né, com obstáculos que você vai poder fazer, né? A gente fala dos obstáculos daqui a pouco, mas basicamente é isso, né? O meu caso foi um pouco diferente, porque como eu tinha acabado de me mudar para essa cidade, Barrie, eu não tinha nenhum amigo que pilotava moto, eu não tinha nenhum familiar, obviamente, não tinha ninguém, né? Então eu não tinha uma moto para praticar e nem tinha ninguém para me ensinar. Então eu precisei sim fazer um curso, né? Mas aí foi uma escolha minha, não é algo obrigatório. Eu fiz um curso na faculdade mesmo aqui na minha cidade, em Barrie. Foi no Georgian College, no caso. E é um curso bem simples e rápido, é um curso de um final de semana. Então começa na sexta e vai até domingo. E no domingo mesmo você já faz a prova, porque esses cursos, como eles são credenciados pelo governo e pelas autoridades de trânsito, eles já possuem a permissão para lhe avaliar. Então o curso basicamente foi sexta, sábado e a metade do domingo. E a segunda metade do domingo, que foi o período da tarde, foi basicamente o exame, lá mesmo com os próprios instrutores que me deram as aulas. No final da avaliação, se você for aprovado, eles vão lhe dar o certificado e a indicação dizendo que você cumpriu todos os requisitos e você pode agora ir receber a sua habilitação, que no caso seria a habilitação M2, tá? Que é a que eu tenho hoje, por exemplo. Com essa M2 você precisa aguardar pelo menos 20 meses antes de você pegar a licença final, que é a M, né? M-Full que eles chamam. Esse período é o período que eles consideram em que você está pegando prática, né? Que você tirou sua habilitação e é aproximadamente 2 anos de experiência, né? Para você ser realmente um piloto 100% apto e experiente, né? Existem algumas pequenas diferenças, né, em relação a M2 e a M, mas, via de regra geral, a principal que você realmente vai sentir e que impacta o seu bolso é em relação aos seguros, né? O seguro aqui é obrigatório, diferente do Brasil, né? Então, quando o seguro é obrigatório, se você não tem ainda a licença final, ou seja, se você está na M2, e a mesma coisa acontece com o carro, tá? Quando você está na intermediária, o seguro costuma ser um pouco mais caro, porque a seguradora vai entender que você ainda está aprendendo a pilotar ou a dirigir. Então ela vai entender que você não é um motorista experiente ou um piloto experiente no caso das motos, né? A mulher não sabia o que queria da vida. Então ela vai entender que você não é um piloto ainda experiente, né? Então o seguro costuma ser um pouco mais caro, porque o risco obviamente vai ser um pouco maior. Mas basicamente é isso. E para essa final, que é a M, é basicamente o mesmo cenário. Você novamente não é obrigado a fazer nenhum tipo de aula, você não é obrigado a ter nenhuma instrução, você pode inclusive usar a sua própria moto. Se você já tiver comprado uma, você usa a sua própria moto para fazer o exame. Então você vai pagar uma taxa. Novamente, é uma taxa baixa, tá? Ela tá custando menos de $100, se eu não me engano tá $90, 90, 95, algo assim. Você paga a taxa, você vai fazer o exame e acabou. O processo é esse. O processo para habilitação de carro é bem similar. Você em nenhum momento é obrigado a ter aula com ninguém.
tá? Você pode aprender a dirigir sozinho, com um amigo, pai, vizinho, papagaio, se papagaio souber dirigir, enfim. Você só é obrigado a pagar o exame e fazer o exame. Fim de papo. Você pode fazer o exame inclusive no seu próprio carro, por exemplo. Então isso é bem diferente. Caso vocês tenham reparado ali um pouco atrás, eu fiz uma curva à direita no sinal vermelho. Isso é uma coisa comum aqui e é permitido por lei, tá? Qualquer curva à direita é permitida com o sinal vermelho, exceto nas ruas em exceções, onde elas vão ter uma placa dizendo não é permitido dobrar à direita com o sinal vermelho. Mas via regra geral, se você não vê essa placa, toda e qualquer curva à direita é permitida com o sinal vermelho. Obrigatoriamente, você aguarda, você para, por bom senso, observa para um lado para o outro, vê se está limpo, né? O caminho, se estiver limpo, você pode seguir em frente, mesmo com o sinal vermelho. Agora, em relação ao exame, novamente, né, de habilitação. A prova primária, né, que é o exame teórico, M1, não tem muito o que falar, né? Essa vai ser realmente bem parecida com a do Brasil. É basicamente você aprender as leis de trânsito, os tipos de multas, punições, quais infrações vão descontar quantos pontos e coisas do tipo. Aprender a decorar as placas, essa placa é uma curva à direita, essa placa é obra à frente, papapá. Enfim, legislação é legislação em qualquer lugar. Mas a partir da o exame para M2, que vira o exame prático, esse sim pode ter um pouco de diferença, né? Eu não cheguei a fazer no Brasil, então não tenho 100% de certeza como é que funciona o exame por lá. Mas aqui, o primeiro exame, que é o M2, como eu falei antes, é no estacionamento, tá? E nesse estacionamento você vai ter algumas provas, né? Onde a pista vai estar marcada. Todas as etapas, todas essas provas vão ser com o cronômetro ligado, tá? Então esse cronômetro serve para calcular quantos segundos você levou para executar cada coisa. E eles fazem isso para ter certeza que você está na velocidade que eles esperam que você esteja. Como eles querem atestar a sua habilidade, você nem pode estar muito devagar, porque se você estiver muito devagar, vai ficar muito fácil fazer algumas coisas que eles querem, mas você também não pode estar muito rápido, né? Porque aí já representa riscos, né? Então, é no meio termo. Então vão ter obstáculos, por exemplo, de 8, onde eles vão desenhar literalmente um 8, e eles vão ver a sua habilidade de, com a moto em baixíssima velocidade, né, primeira marcha, fazer o desenho de um 8, né? Vai ter prova de freio de emergência, onde vai ter um instrutor parado em um determinado ponto e você vai ter que vir em linha reta em direção a ele em uma velocidade razoavelmente alta, né? E quando você estiver bem próximo dele, ele vai levantar ou o braço direito ou o braço esquerdo. E o braço para o qual ele levantar o lado significa que você vai ter que fazer uma manobra evasiva para aquele lado, como se fosse para desviar de um obstáculo em situação de emergência. Outra é também, novamente, com o instrutor parado na sua frente, e quando você chegar numa determinada distância, sei lá, 2, 3 metros, ele vai dar um sinal com a mão e você vai ter que fazer um freio de emergência, obviamente parando a moto antes de encostar nele, preferivelmente, né? Mas então são basicamente coisas assim, né? Teste de aceleração, teste de freio de emergência, curva de emergência, controle da moto em curvas fechadas. São coisas bem parecidas com o Brasil. Isso é a primeira prova prática, né, para você pegar M2. Já depois que você aguarda os 20 meses com essa prova, que você vai fazer a prova final, né, que é para pegar a M definitiva, essa já é uma prova um pouco mais de demonstrar a sua experiência, né? Praticamente eles querem validar se você realmente pegou a experiência de rua ao longo desses pelo menos 20 meses que você passou, né? Então o que eles vão fazer você vai usar a sua moto mesmo, vai ter um instrutor atrás de você, num carro, por exemplo, e você vai estar com um alto-falante, e ele vai estar se comunicando com você através desse alto-falante. E ele vai ficar dizendo, ó, você vai pegar a próxima rua à direita, você vai pegar o cruzamento tal, vai dobrar aqui. E ele vai estar avaliando toda a sua pilotagem nesse percurso que ele passar para você.
Ele vai estar avaliando se você vai estar atento a todos os lados, se você vai estar checando os espelhos, se você vai estar respeitando as placas de parada, tudo, sinais, etc e tal. Então já é mais uma prova de dia a dia no trânsito. É basicamente isso que eles querem validar. Então o processo é basicamente esse. Novamente, não tem muito mistério, não é um processo caro. Você não é obrigado a fazer aulas em momento algum, tudo isso fica sob seu critério. E se você realmente não fizer aula de nada e só fizer as provas, você consegue fazer tudo, as 3 etapas, gastando menos de $200, né? O que é um custo bastante baixo. Talvez, se você tentar converter, o dólar está muito alto, $200, sei lá, vai dar R$1.000, mas não vale a pena você converter isso, né? Se você pensar bem, quem mora aqui ganha em dólar, né? Então, $200 é bem abaixo de um salário mínimo. E hoje no Brasil você não tira habilitação pagando menos de um salário mínimo, entendeu? Então, é um processo, sim, simples. Pode ser um pouco demorado porque você tem essa etapa de espera entre uma e outra, mas tirando isso, é um processo bem fácil. Tranquilo? Poxa, o dia hoje tá bem bonito, o cenário tá muito bacana. No vídeo passado eu deixei claro, um esquilhão que morreu ali, eu acho. Eu tinha comentado que a cada vídeo eu vou tentar trazer alguma frase, né, de reflexão, de inspiração, né, algum pensamento. E no vídeo passado eu trouxe uma frase, né, que dizia que as grandes mentes possuem objetivos, né, e todas as demais possuem sonhos, né? E hoje a gente está com uma frase um pouco diferente. Então a gente tem a frase de hoje, né? A frase de hoje é de um empresário, né? CEO de empresa, mas também escritor. Foi escritor de um best-seller, de um livro que teve um recorde de vendas absurdo. E o título do livro, obviamente, eu não sei com que nome que ele chegou no Brasil, né? E é um livro muito bom, eu indico bastante, ajuda muito a você pensar fora da caixa, né? E aproveitar e entender a ideia de que às vezes coisas que nós consideramos ruins que acontecem se tornam oportunidades, né, para coisas magníficas. Mas enfim, a frase que ele dizia nesse livro, uma das frases que pelo menos eu carreguei comigo, né, e eu tento usar isso como uma grande verdade. A frase é mais ou menos ligada com aquele ditado que a gente costuma dizer sempre, né? Sempre que a gente tem uma coisa para falar, a gente costuma dizer: eu tenho uma notícia boa e uma ruim, qual você quer primeiro? Então ela é meio que junta as duas coisas, né? E o que ele dizia é: a notícia ruim é que o tempo voa, a boa é que você é o piloto, né? E quando eu li isso, poxa, faz muito sentido, né? Isso instalou comigo bem, porque nós somos os donos, né, da nossa vida. A gente decide, né, o que a gente vai fazer com o nosso tempo. O tempo passa rápido, mas cabe a nós decidir como a gente quer aproveitar esse tempo, né, que está passando rápido. Cabe a nós decidir o que a gente quer fazer, o que a gente quer conquistar, o que a gente precisa, né? Eu posso muito bem tirar o meu sábado para descansar, né? Botar as pernas para cima, assistir um filme, série, etc, maratonar numa série boa. E não necessariamente eu preciso me sentir culpado em relação a isso. Se eu acho que eu tive uma semana super produtiva no trabalho, nos estudos, tirar um dia de descanso não é pecado nenhum, né? Você não tem que se matar de trabalho ou de estudo. Mas desde que você tenha aquela reflexão, né, de que é uma escolha que você está fazendo baseado no que você fez na semana anterior, né? Com a recompensa que você está se dando, mas tendo em mente que você não está parando por completo, né? Que no dia seguinte você vai dar continuidade ao que quer que seja que você está fazendo, né? De projeto de vida e tudo mais. Então é basicamente isso, né? A má notícia é que o tempo voa, a boa é que você é o piloto. Então, meu amigo, seja o piloto da sua vida. Encare seu dia a dia de forma construtiva, né? Saiba descansar, saiba aproveitar os momentos de cabeça baixa, de repouso, de diversão, família, amigos. Mas tenha sempre o seu foco e procure sempre ser um pouco melhor
do que você mesmo no dia anterior. Tranquilo? Então com essa eu me despeço. Tô quase chegando na academia. Na verdade eu fiz um caminho mais longo do que deveria, né, pra poder conversar aqui com vocês. Mas agora eu vou seguir meu caminho pra academia e a gente se vê. Fui!